Ok, vamos lá. Aula de número 3, prosseguindo, né? Agora vamos falar o seguinte. Até agora nós falamos muito, mas não definimos o que seria ar-condicionado, né? Qual é o princípio básico, né? Pois chegou a hora. Em consulta aos melhores dicionários, hein? Olha lá. Condicionado, adjetivo submetido a certas condições. Então, ar-condicionado significa sob condição, ou seja, o ar por meio de sistemas empregados estará de acordo com nossas necessidades, mais frio, mais quente, menos quente, com baixa ou alta velocidade, mais ou menos úmidos, etc. Ar-condicionado é isso, condicionado conforme nosso desejo. É para isso, né, que existe o ar-condicionado. A palavra condicionado é isso, tá bom? Não sei se já ouviram isso na vida, mas eu recorri aos dicionários para colocar essa definição aí, tá bom? Para uma substância passar do estado líquido para gasoso, será necessário que lhe seja fornecido calor por um determinado período de tempo até que seja atingida a temperatura de evaporação para essa substância. Já falei isso antes, né? É fácil entender que a palavra evaporar a substância precisa. É fácil entender que para evaporar, a substância precisa ganhar calor de alguém. E esse alguém é um ambiente, ou um corpo, uma matéria. Tá? Considere isso. É o princípio básico aqui. Também é importante saber que o fluxo de calor sempre ocorre da fonte quente para a fonte fria. Assim, quanto maior esta diferença, chamamos de ΔT, tá? Maior será o fluxo de calor. Então, da fonte quente para a fonte fria tem um fluxo de calor, tá? E essa diferença de temperatura é chamado ΔT. O processo de refrigeração, ou seja, quando existe a transferência de calor de um ambiente a outro, que é o que nos importa, né, acontece obedecendo a um ciclo termodinâmico, dentro de um ciclo frigorífico. Veremos adiante. Então o princípio básico é esse, tá? Fluxo de calor que ocorre da fonte quente para a fonte fria, né? E eu vou chegar no objetivo que eu quero, né? Existe ao contrário também, ou seja, não é que existe ao contrário. Eu posso querer esfriar, mas posso querer esquentar o ambiente e é tudo baseado nesse processo de troca de calor, tá? Esse é o princípio básico, tá bom? Justamente, ó, fácil de entender, porque para uma substância evaporar, ela precisa ganhar calor, né? Se ela evapora e ganha calor, alguém tem que perder calor. E quem perde calor é o ambiente que a gente quer condicionar, né? É isso o princípio básico, tá? Por que precisamos então usar fluidos refrigerantes especiais para condicionamento de ar? Se quiséssemos usar água, por exemplo, que evapora em alta temperatura, perto de 100 graus Celsius, para esfriar alguns alimentos dentro da nossa geladeira, seria possível? Claro que não. Por isso, claro que não, né? Por isso precisamos de fluidos que evaporem a temperatura muito inferior à da água. E é aí que entram os fluidos refrigerantes. Entenderam? O líquido refrigerante mais antigo do mundo é a água. Dependendo do que eu vou fazer, ele também vai servir para o meu propósito, né? Mas nesse caso aqui que a gente quer condicionar o ambiente de forma constante, né? Eu vou precisar de um fluido que evapora numa temperatura muito mais baixa. E é aí que vão entrar os fluidos refrigerantes, tá? Vocês já vão entender um pouco mais após a leitura daqui, ó, desse trecho, tá? Então, um condicionador ou simplesmente um ar-condicionado é aquele equipamento que promove uma troca de temperatura entre o ar do ambiente em que queremos esfriar ou esquentar, né, e o fluido refrigerante que passa dentro da serpentina do evaporador. Figura ao lado. Aqui. O ar ambiente é sugado, entre aspas, né, para o evaporador por meio de um ventilador e passa ao entorno da serpentina, né, onde dentro está circulando o fluido refrigerante. Por exemplo, imagine uma serpentina, um circuito, né, cheio de R22, que é o fluido refrigerante já quase antigo, eu vou dizer. Não é antigo ainda, mas é quase ultrapassado. Um dos fluidos mais conhecidos do mundo. O R22 evapora a 7 graus Celsius, atrelado à temperatura. E para evaporar, precisa ganhar calor de alguma fonte. Muito bem. Esta fonte é o ar ambiente, que conforme vai passando pela serpentina fria, né, vai esfriando ou esquentando. Ao absorver o calor do ar, o R22 muda de estado dentro da serpentina e vira gás, calor latente, lembra? Entrando depois num compressor. Já estou lhe adiantando sobre o ciclo frigorífico, tá?
No compressor é produzido o ruído maior, onde o R22 é comprimido até que, sob alta pressão, ele vire um gás quente, tá bom? Por volta de 52 graus Celsius. Esse gás entra numa outra serpentina, do lado de fora do equipamento, chamado condensador. Já estou contando aqui, o que está em vermelho aqui são elementos do ciclo frigorífico, tá? Condensador lá fora. Mais quente que o ambiente externo, o R22 se resfria um pouco. Com isso ele vira líquido de novo, mesmo antes de chegar aos 7 graus Celsius, pois está sob alta pressão, calor latente de novo. Um outro ventilador sopra o ar quente que sobrou para fora. O R22, em estado líquido, por causa da alta pressão, entra numa válvula de expansão, espécie de orifício onde o líquido perde pressão rapidamente e se esfria até 7 graus Celsius, o que o remete ao estado líquido novamente. A partir daí, o ciclo recomeça novamente. E eu fiz uma descrição de um ciclo frigorífico aqui, tá? Cuja aula, né, seguinte é justamente o tema. Voltando aqui, esse é um condicionador de ar de janela, né, esse jeitão aqui, né? Olha lá, compressor, né, motor de ventilador, condensador e evaporador, tá vendo? Elemento de expansão. Sempre vão estar presentes esses 4 elementos. Aqui está a parede, ó. Tá? O evaporador aqui está para dentro da sala, onde eu quero esfriar o ambiente. E para fora, né? Do lado de fora, né? Essa bundinha que fica para fora, é o que a gente chama de condensador. E esses 4 elementos vão estar presentes para que o ciclo frigorífico complete e se atinja o objetivo. Tá bom? Vejo vocês então na aula de número 4, cujo título está na tela. Obrigado.